Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 74. Bons estudos! Você se lembra que na teleaula passada, a Cidinha recebeu a proposta de um terreno que chegou com as medidas incompletas? Lembra que nós representamos com X as medidas do terreno formado por 2 lotes que juntos somavam uma área de 2.080 metros quadrados? Lembra que o primeiro lote era retangular e o seu comprimento media 12 metros e o outro era quadrado com seu lado igual à largura do primeiro lote? Agora, você se lembra como foi que nós fizemos para calcular a medida desconhecida desse terreno? 12x mais x ao quadrado é igual a 2080. E você se lembra também que não foi possível resolver a equação do problema na teleaula passada porque nós não conhecíamos ainda o método usado para a resolução das equações completas do segundo grau. Então, a essa altura, eu acho que você já deve estar com uma certa desconfiança sobre o assunto da nossa teleaula de hoje. Hoje, você vai aprender a identificar e aplicar a fórmula de Bhaskara para a resolução de qualquer equação do segundo grau. E mais, você vai aprender a determinar a existência de soluções de uma equação do segundo grau usando o discriminante da equação. Agora, preste atenção porque nossa teleaula está começando. Cidinha, você já resolveu o tamanho do botão que a gente vai usar nessa blusa aqui pra eu fazer a casinha? Hein, Cidinha? Cidinha, acorda, mulher, acorda! Desculpa, sócia, eu tava em outro. É, e onde você tava não tinha nem botão e nem blusa, né? Onde é que você estava, hein? Eu tô aqui pensando com os meus botões. Sabe de uma coisa, Cida? O Expedito não resolveu aquela equação de segundo grau referente ao problema do nosso terreno. Não? Não. O que ele fez, então? Quer saber o que ele fez? Ele apenas substituiu o X pelo número 40, só pra ver o que dava. Ah, e por acaso deu certo? Então, mas podia não dar. É. E aí, como é que eu ia fazer pra resolver o problema do terreno? Você tem razão. Nós precisamos de um método para resolver qualquer equação do segundo grau. Cadê? Onde é que tá esse método? Não sei. Aqui dentro está este método. Neste livro, o matemático hindu Bhaskara desenvolveu e apresentou o método para a resolução das equações completas do segundo grau. Até hoje, esse método é conhecido como fórmula de Bhaskara. O método foi desenvolvido baseado na ideia da resolução prática de uma equação do segundo grau, onde o primeiro membro é o quadrado de uma expressão e o segundo membro é um número. O quadrado de A vezes x mais b é igual a c. Bem, agora vamos resolver uma equação como a que acabamos de ver. Olha lá. 2x mais 1 ao quadrado igual a 25. Primeiro, extraímos a raiz quadrada dos 2 membros da equação. Então, conseguimos eliminar o quadrado da expressão do primeiro membro. Para a equação 2x mais 1 igual a mais 5, x vale 2. Portanto, a solução é 2. E para a equação 2x mais 1 igual a menos 5, a solução é menos 3. Ou seja, as soluções da equação 2x mais 1 ao quadrado igual a 25 são 2 e menos 3. A resolução desse tipo de equação é muito simples. E se pudéssemos transformar o primeiro membro de uma equação do segundo grau, que é um trinômio, em um trinômio quadrado perfeito e em seguida fatorá-lo, poderíamos usar o mesmo método que acabamos de ver para resolver a equação. Será que dessa forma poderíamos resolver a equação do problema do terreno da Cidinha? É isso. Talvez esse seja o método que a gente precisa para resolver a equação do problema do terreno. Ué, e como seria? A equação é x ao quadrado mais 12x menos 2080 igual a 0. E o seu primeiro membro não é um quadrado perfeito e não pode ser fatorado. Então eu acho que a gente precisa usar o método de completar o trinômio para obtermos o trinômio quadrado perfeito. Como é que a gente faz isso? A equação do problema do terreno pode ser reescrita assim, passando o menos 2080 para o segundo membro.
Bom, o número que está faltando no primeiro membro para que ele seja um trinômio quadrado perfeito é o quadrado de 6, ou seja, o 36. Então, a gente pode somar 36 aos dois membros da equação para não alterar a igualdade. E assim, a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois membros da equação. Desenvolvendo, conseguimos finalmente a solução da equação do problema do terreno, que pode ser 40 e menos 52. Certo, Cidinha? Certíssimo. As soluções da equação são 40 e menos 52. Certo? Mas a solução que serve para o problema é 40. Por quê? Por quê? Ora, porque o x, que é incógnita, tá? Representa a medida desconhecida. Portanto, não pode ser negativa, claro que não. Exatamente. Este método é tão bom que foi a partir dele que Bhaskara chegou à sua famosa fórmula. Baseado nesse método, Bhaskara generalizou e obteve a fórmula para resolver qualquer equação do segundo grau. Bhaskara escreveu que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Mas o radicando b ao quadrado menos 4ac também pode ser representado pela letra grega delta e chamado discriminante da equação. E você sabe qual é a importância do discriminante delta na determinação das soluções? Bom, começa que a fórmula de Bhaskara pode ser escrita assim: x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2 vezes a. Mas a grande vantagem desse discriminante delta é que ele funciona como uma espécie de indicador. É como se esse discriminante delta fosse uma espécie de termômetro, que em vez de indicar a temperatura, indica as soluções reais da equação. Funciona assim. Como delta é o radicando de uma raiz quadrada, logo de índice par, podemos concluir: se delta for menor do que zero, a equação não tem soluções reais. Se delta for igual a zero, a equação tem uma solução real, pois a raiz quadrada de zero é zero. E a fórmula fica x igual a menos b sobre 2 vezes a. E, finalmente, se delta for maior do que zero, a equação tem 2 soluções reais. Então, isso não é prático? Prático? Pelo que eu tô vendo aqui, isso aqui é uma mão na roda. Dá só uma olhada, Cida. Já pensou se eu tenho que resolver a equação x ao quadrado menos 3x mais 3 igual a zero? Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o valor de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E calculando o valor do delta, olha só o que eu descubro, que o delta é menor do que zero. E se o delta é menor do que zero, esta equação não possui soluções reais. Maravilha! Coisa mais prática esse discriminante delta, porque descobrindo que essa equação não tem soluções reais, a gente não perde tempo nem trabalho. Agora deixa eu experimentar, hein? Vamos lá. Se eu tenho que calcular as soluções da equação 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero, eu já começo calculando o valor de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. E calculando o valor do delta, eu descubro que o delta é maior do que zero. E como o delta é maior do que zero, a equação tem 2 soluções reais. Desse jeito dá gosto calcular as soluções desta equação, viu? Claro, a gente já sabe o que nos espera e não fica perdendo tempo à toa, né? Mas dá licença que eu tô curiosíssima para chegar no fim dessa história. É o melhor para conhecer as 2 soluções desta equação. Peraí. Usando a fórmula de Bhaskara, eu vou ter que x é igual a menos 7 mais ou menos raiz de 25, tudo isso sobre 2 vezes 2. Isso é igual a 7 mais ou menos 5 sobre 4. A primeira solução será obtida com x valendo 7 mais 5 sobre 4, igual a 12 sobre 4, que é igual a 3. 3 é uma das 2 soluções. E a segunda solução eu consigo com x valendo 7 menos 5 sobre 4, igual a 2 sobre 4, que
que é igual a 1/2. 1/2 é a outra solução. Ah, olha aqui, Cidinha, eu consegui, ó. 1/2 e 3 são as duas soluções desta equação. É isso. Só que eu acho que a melhor solução para nós duas aqui é voltar pro trabalho. Que tal? Ótimo. Então me ajuda aqui. Perfeito. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a reconhecer a fórmula de Bhaskara para resolver qualquer equação do segundo grau. Viu também como resolver uma equação do tipo ax mais b ao quadrado igual a c. E como completar um trinômio para obter um trinômio quadrado perfeito. Esse método foi no que Bhaskara se baseou para obter a fórmula que leva seu nome. Aprendeu ainda que o discriminante delta de uma equação possibilita saber se a equação tem uma, duas ou não tem soluções reais, sem determinar as soluções. Na próxima teleaula, você terá a oportunidade de aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. Por enquanto, você pode abrir o seu livro de estudos e aplicar tudo o que nós vimos hoje. Até lá, hein?